todas y a todos. Soy Christopher Fernández Prada, médico Olá a veterinario todos e todas, sou Christopher Prada, de Montreal, e sou membro do Comitê Diretivo das Doenças que são negligenciadas e tropicais. Estamos trabalhando com essas doenças tropicais negligenciadas, com antiparasitas, tudo isso utilizando o foco na saúde. É um prazer poder dar boas-vindas a vocês nesse seminário e vamos apresentar testemunhos para essas pessoas que sofreram com essas doenças, que são doenças negligenciadas. Esse evento está organizado pela Organização Pan-Americana da Saúde e estamos contando com a presença de todos vocês, e isso é uma imensa alegria. Vocês têm à disposição de vocês a tradução simultânea, a interpretação simultânea de inglês, francês, espanhol e português. Então, vocês podem acessar o link na parte inferior da tela, onde diz interpretação e escolher o idioma de sua preferência. Nós teremos também um momento de tirar dúvidas e comentários. Passamos para o primeiro palestrante. O nosso seminário começará com as palavras de boas-vindas e vamos apresentar a história de um paciente afetado com uma dessas doenças tropicais negligenciadas no Brasil. Nós temos aí o foco de poder aplicar as atividades relacionadas com essas doenças tropicais negligenciadas para a criação de parcerias e também de associações. Bom, nós temos que destacar que a nossa saúde tem uma necessidade adequada para a água adequada e, entre outros fatores, para termos o controle e eliminação dessas doenças tropicais negligenciadas. Para iniciar a sessão, vamos começar com um vídeo de sucesso para a eliminação da filariose. Portanto, começaremos com as palavras depois, que será com o diretor da Organização Pan-Americana sobre esse dia tão especial, o Dia Mundial das Doenças Negligenciadas. Neste Dia Mundial das Doenças Tropicais Negligenciadas, eu gostaria de convocar os governos, os trabalhadores da saúde, os organismos de cooperação e a sociedade civil, que desempenham um papel que é crucial, reunindo esforços para a eliminação e controle dessas doenças e infecções, para que haja intervenção de saúde com um foco centralizado nas pessoas e nas comunidades. Nós devemos colocar as pessoas no centro das nossas ações e dar voz a elas para podermos construir programas, políticas e ações que sejam sustentáveis e que estejam adaptadas a diferentes contextos para respeitar os diferentes modos de vida. As doenças tropicais negligenciadas são mais do que infecções, são um reflexo das injustiças que as populações mais vulneráveis e pobres sofrem nessa situação de vulnerabilidade. Essas comunidades que frequentemente não têm acesso a uma água segura, saneamento básico e serviços de saúde adequado, têm o enfrentamento de risco para essas enfermidades. Portanto, ainda que sejam preveníveis, podem levar à morte. Tratar desse grupo de doenças requer um foco de múltiplas ações. Temos que implementar estratégias que possam implementar a vigilância, administração, gestão dos medicamentos, ampliação da vacinação e a sua cobertura, a melhoria da água e saneamento e higiene, e o controle de vetores. E, além disso, uma grande conscientização e educação. Além disso, também é importante que as ações sejam intersetoriais, de forma de reunir instituições para alianças e associados ou sócios, aqueles parceiros que podem realmente agir para o meio ambiente e o foco destinado à saúde. A OPAS trabalha com os países com responsabilidade para eliminar essas doenças tropicais negligenciadas da região das Américas. Todas as doenças estão envolvidas na iniciativa da OPAS para a eliminação dessas doenças. E procuramos eliminar mais de 30 doenças transmissíveis em condições relacionadas na região das Américas para o ano de 2030. Durante os últimos anos, nós tivemos muitos avanços significativos, como a eliminação do tracoma e da raiva transmitida nos cães do México, e a oncocercose na Colômbia, Equador, Guatemala e México, e a eliminação da filaria
filária e também outras doenças. É o momento, de fato, de trabalhar agora para que cheguemos à reta final da eliminação dessas doenças. Envolvamos, então, as comunidades para que juntos possamos fazer a diferença e podermos construir um futuro mais justo e saudável para todas as pessoas. A continuação, damos a palavra ao Agora daremos a palavra para o Dr. Silvan, diretor do Departamento de Controle de Doenças Transmissíveis da Organização Pan-Americana da Saúde, para nos dar as boas-vindas, por favor. Muito obrigado, Christopher. Muito bom dia e boa tarde a todos que estão conectados. Bom, hoje celebramos um Dia Mundial das Doenças Tropicais Negligenciadas em nível mundial. Então, estamos falando de milhares de pessoas que são afetadas por essas doenças ou até mesmo que têm esse risco de poder contrair essas doenças que são negligenciadas. Mas, antes de tudo, eu gostaria de destacar que nas Américas nós estamos falando de mais de 50 milhões de pessoas que requerem algum tipo de intervenção contra essas doenças tropicais negligenciadas, as consequências estão exatamente dentro das impossibilidades sociais e também uma discriminação que gera um determinado sofrimento. Além disso, afeta a saúde mental das pessoas que são afetadas por essas doenças. Aproximadamente, essas doenças tropicais negligenciadas, elas podem ser prevenidas, controladas, em alguns casos, em muitos casos, podem ser até eliminadas. E agora nós temos as ferramentas para fazer isso. E este é o objetivo e a nossa filosofia, digamos, da nossa iniciativa regional de doenças transmissíveis, onde nós temos aí integradas as outras doenças, que são as doenças tropicais negligenciadas. Além disso, nós vemos que há um motor-chave para poder promover a equidade social e envolver a sociedade para poder haver melhoria da sua saúde. Contudo, a OPAS e também os seus Estados-membros, desde 2019, eles se comprometeram, na verdade, para eliminar essas doenças transmissíveis até 2030. E aí, dessas doenças, nós temos 12 que pertencem ao grupo das doenças tropicais negligenciadas, na nossa região, obviamente. Mas, para poder alcançar esse objetivo, e eu posso dizer que a beleza dessa iniciativa é como integrar toda a cooperação e sinergia dentro do sistema de saúde, mas também envolver outros setores relevantes, como foi destacado pelo Christopher, trazer um foco à saúde, obviamente dentro de um meio ambiente e saúde desses ambientes diretamente. Ele destacou também alguns pontos, mas eu vou destacar novamente. Até o presente momento, nós temos 11 países da região que conseguiram eliminar dessas doenças tropicais negligenciadas. E o Dr. Barbosa também destacou a oncocercose na eliminação na Colômbia, Equador, Guatemala e no México, mas queremos um foco que seja um foco que nós consideramos como complexo na fronteira entre o estado de Amazonas do Brasil e o estado Amazonas da Venezuela. Mas outros países também, em outras regiões e sub-regiões, como o caso do México, passou a entender o tracoma como um problema de saúde pública. O México eliminou a raiva transmitida por cães. E, além disso, é um país que é piloto, porque essa é a primeira vez que foi feito isso em nível mundial. Bom, só para avançar na agenda de eliminação, é importante promover estratégias que estejam baseadas e que possam, de fato, incluir determinantes sociais. E, obviamente, nós temos alguns desafios que eu posso dizer que nós colocamos diante de nós e que são enormes, trabalhar exatamente com um impacto em várias dinâmicas para trabalhar ciclos epidemiológicos dessas doenças e, por exemplo, com doenças como nós consideramos transmitidas por vetores, onde temos vários desafios
em vários contextos, e sobre a abordagem integrada dessas doenças negligenciadas, porque nós precisamos de um atendimento de saúde que possa corresponder de forma integrada em múltiplas necessidades da população que estão em áreas remotas e em difícil acesso. E o difícil acesso não seria unicamente um aspecto geográfico só, mas pode ser também um aspecto social. Nós estamos falando de áreas onde são muito distâncias, fronteiras, nós estamos falando em bacias também, como a bacia amazônica, e entre outros fatores, nós estamos falando de pessoas que moram um pouco distante de nós, em periferias, ou que tenham um difícil acesso, e estão envolvidas também com assuntos de violências. E isso, sempre eu consigo pensar no conceito da filariose entre várias comunas que nós chamamos, e que são comunas que precisam desses atendimentos, e estavam, por exemplo, o caso do Haiti, que estavam próximos ali da região do aeroporto, são regiões que precisam vencer esses desafios. Então, eu gostaria de destacar os problemas, mas também gostaria de destacar os desafios, mas os aspectos que são assuntos de água, saneamento, entre outros fatores em nível comunitário. Diante de todo esse contexto, eu acho que a participação comunitária, entre também considerar modelos nessas comunidades, podem permitir com que possamos ter ações e possamos implementar que sejam essas ações sustentáveis, com mais participação, obviamente, das comunidades, das pessoas que são afetadas, bem como a sociedade civil como um todo. Mas eu posso dizer que nós temos, com a iniciativa dessa eliminação nos países das Américas, nós temos uma medida, talvez eu diria assim, que seria a eliminação de muitas dessas doenças. E quando as metas dessa eliminação é colocada e havemos aí num futuro muito mais distante da nossa linha do tempo, poder diminuir digamos, esse sofrimento da comunidade e esse nível de consequências que podem ser baixadas, essas consequências negativas das próprias comunidades mencionadas. Bom, eu agradeço pela atenção, agradeço mais do que tudo as pessoas que vão fazer as suas respectivas intervenções durante esse webinar, e incluo também aos colegas que vão nos apresentar, como o caso da comunidade do hematoma, onde nós temos aí as doenças desatendidas, onde nós temos aí o futuro em suas mãos e aspectos técnicos de alguns dos países de vocês. O que nós estamos esperando realmente é um movimento, o qual, dentro dos países, em nível comunitário, mas que também possa ser um movimento, uma movimentação de multipaíses, não somente de países que são aqueles que têm áreas geográficas que são compartilhadas em fronteiras e etc., mas também países que tenham experiências de sucesso em um determinado lugar da região e que possa ser aplicado em outros lugares. Bom, uma vez mais, muito obrigado por poder se juntar a nós neste webinar. E agora eu deixo a palavra com o nosso moderador de novo e aos nossos colegas da OPAS, para poder dar continuidade nesta manhã. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor, por poder ser tão disponível e esclarecer tão positivamente, para que possamos ter forças para lutar contra essas doenças tropicais negligenciadas. Bom, muito obrigado. Novamente, eu gostaria de apresentar e poder, então, chamar ao João Vitor Carvalho, que vai compartilhar conosco sobre o paciente afetado dessas doenças, e tem um movimento em relação a essas doenças tropicais negligenciados, e vai compartilhar conosco essas experiências de como essas doenças requerem muito mais visibilidade. Eu acredito que ele já esteja por aqui, João. Sim. Bom, muito bom dia, João, muito bom dia. Eu gostaria de começar... Sim? Bom dia, bom dia. Sim, ok. Continuamos. Então, eu gostaria de te perguntar, João, você poderia nos falar um pouco de como que você se sentiu quando você recebeu o seu diagnóstico de essa doença de hanseníase, e qual seria para você a melhor forma de poder enfrentar essa doença?
Bom dia, muito boa pergunta. Eu tratei a hanseníase 3 vezes e no meu primeiro diagnóstico foi um momento de profundo impacto emocional. Misturou um sentimento de medo por causa da doença, também com a preocupação de como isso afetaria a minha vida e as pessoas ao meu redor. Naquele momento, o que teria sido mais útil seria ter acesso às informações, serviços de qualidade e profissionais de saúde, conscientes e acolhedores. Além disso, conhecer outras pessoas que superaram desafios semelhantes, o que me teria ajudado a enfrentar o estigma e a ansiedade que acompanham um diagnóstico de uma doença negligenciada. Infelizmente, muitas vezes a falta de informação, o preconceito são tão devastadores quanto a própria doença. Hoje trabalho para que ninguém passe por esse momento sem apoio e orientação. É isso. Gracias. Muito obrigado. Bom, então, na sua opinião, quais são os pontos chaves? Nós temos que comunicar para as pessoas, ao público geral, para reduzir esse estigma da discriminação que as pessoas que têm essas doenças tropicais, elas possam enfrentar. Combater o estigma e o preconceito é fundamental para garantir que as pessoas afetadas por doenças negligenciadas possam acessar um tratamento digno e o apoio necessário. O estigma não é apenas uma barreira para que as pessoas buscam ajuda, mas também contribui para sua exclusão social e a discriminação, muitas vezes levando ao isolamento e à autodepreciação. Essas doenças têm cura ou o controle em muitos casos, mas demandam atenção precoce para evitar as sequelas, que podem comprometer gravemente a vida das pessoas. O preconceito e a falta de informação perpetuam o sofrimento desnecessário e impedem que as pessoas vivam com dignidade. O que precisamos entender é que as doenças que não são uma falha individual, elas estão profundamente ligadas às condições econômicas, ambientais, sociopolítica, pobreza e a desigualdade. Para combater o preconceito, é essencial que promovamos campanhas que reforcem os direitos humanos e a dignidade de cada indivíduo. Isso é central para qualquer sociedade que aspira à mudança justa e também inclusiva, e principalmente o empoderamento das pessoas, ouvindo com uma qualidade consciente, a pessoa consegue desenvolver um empoderamento e aumentar a sua dignidade. A participação também é uma abordagem humanos. É Por isso. supuesto. Muchas gracias. Sim, muito obrigado. Outra pergunta é como presidente do Movimento Nacional de Doenças Negligenciadas no Brasil, quais seriam as estratégias da sociedade civil para poder melhorar a eficácia desses programas contra essas doenças tropicais negligenciadas? E por que é importante reforçar a sua participação no desenho, na participação das atividades relacionadas com essas doenças? Muito boa pergunta. E é essencial também. As doenças tropicais negligenciadas ainda são um grande desafio para a saúde pública brasileira, especialmente em regiões mais vulneráveis, onde o acesso, saneamento básico, serviços de saúde é limitado. Embora alguns avanços tenham sido feitos nas últimas décadas, milhões de pessoas no Brasil e no mundo ainda sofrem com essas enfermidades, muitas vezes invisíveis e estigmatizadas. São 28 milhões de brasileiros por ano ameaçados por doenças tropicais negligenciadas. Observamos que vermes, protozoários, bactérias,
são invisíveis e ameaçam a saúde de uma boa parte da população. O nosso movimento é composto por lideranças e pessoas afetadas por doenças como Chagas, leishmaniose, hanseníase, tuberculose, hepatite, filariose, esquistossomose, as doenças parasitárias, arboviroses. Trabalhamos para amplificar as vozes desses pacientes, para poder auxiliar na formulação de políticas públicas, principalmente por meio de campanhas de sensibilização, participação em fóruns, articulações com o poder público. Um exemplo recente foi a nossa atuação junto ao Comitê Interministerial, que é o Brasil Saudável. Buscamos garantir que as necessidades da população vulnerável sejam consideradas na formulação de políticas públicas. Atuamos também no monitoramento, na cobrança por melhorias em serviços como saneamento básico, água potável. É fundamental para a prevenção dessas doenças e principalmente para a gente poder empoderar e dizer a nossa realidade, que nós que passamos por esses problemas do Sistema Único de Saúde, entendemos e conseguimos identificar uma maneira mais eficaz para se comunicar, traduzir uma linguagem mais acessível para as pessoas. Lembrando que na gestão pública existem muitas pessoas e o nosso trabalho é influenciar nas ideias das pessoas. Não temos o poder executivo de poder executar políticas. Não temos o poder legislativo de poder criar leis. Não somos políticos. Nós conseguimos fazer leis através da influência, participando, principalmente com o cultivo de amizade. Esse é o nosso poder. E só assim que a gente consegue combater ou diminuir os determinantes sociais, ou até mesmo eliminar os vírus, as bactérias e os protozoários. Nós, a comunidade, acredita nesse movimento todo de pessoas sensibilizadas para poder resolver um grande conflito social. O movimento, ele acredita e também acredita toda a força do querer e a nossa vontade para a gente conseguir resolver essas questões sociais. O homem tudo pode, só basta querer e vontade. É isso. Muchísimas gracias por esta Muito respuesta. obrigado por esta resposta. Eu não poderia dizer que eu não estaria de acordo, eu estou totalmente de acordo. E eu convido agora ao senhor Carvalho, que vai compartilhar conosco um poema sobre essas doenças tropicais negligenciadas. Por gentileza, passamos a palavra. Tá bom. Uma expressão artística é muito importante, tá no meio do ativismo. Ah, são as doenças negligenciadas, aquelas que são tão faladas. Eu vejo poucos que fazem alguma coisa, mas muitos não fazem nada. Mas mesmo assim, os poucos que fazem faz uma diferença danada. Dá trabalho, faz parte da escalada. É o aprimoramento. Abrimos a fronteira, estamos passando, mas ninguém na dianteira. Do lado, unindo forças e chamando para remar no mesmo barco. A hanseníase é esquisita. Passa por problemas, é algo que limita, mas não impossibilita. Demos de cara com essa doença esquisita. Junto com ela, tem as suas amigas. A tuberculose é algo que intriga, que também é amiga da doença esquisita. Estão sempre juntas. Uma passa fome e a outra se mascara pelas ruas, visível apenas para aqueles que estão na luta, pela sua sobrevivência. Mas a vida continua. Invisível é a prima da esquisita e da intrigante, a dona Chagas, que vive por aí, se aproveitando do conforto que o pessoal oferece ao senhor barbeiro. No meio do adobo e do pau a pique, ele é o hospedeiro. Mas que hotel é esse que está largado? Precisa de uma boa moradia e saneamento básico. Felizmente, para os descontentes, a família só aumenta. Dona Filariose, que só entende de dor aquelas pessoas que sofrem. O mosquitinho nem liga para isso.
Se tem esgoto, lixo, ele está no paraíso. E aproveita e chama todos os seus amigos. O Mano Leite com seu bando de cachorro faminto. Até parece uma realidade paralela, mas as doenças, elas mesmas falam por elas. O cenário, a vulnerabilidade, a vaidade. Não ver o invisível é achar que tudo flui na naturalidade. Nós precisamos de mais visibilidade. Não somos a doença, somos pessoas que estão enfrentando situações e momentos conturbados e de dissabores na vida pessoal, mas conseguimos superar e enfrentar esses problemas e, principalmente, auxiliar as pessoas e conseguir levar essas discussões a nível municipal, estadual, federal e global. Agradecemos a nossa participação e convido vocês para conhecer o nosso movimento www.movimentonacional.org. Grato. Muchísimas gracias, señor Carvalho. Muito obrigado, senhor Carvalho, por compartilhar essa experiência conosco e convido a todos os participantes para visitar e entender melhor esse movimento que o João nos apresentou hoje. Agora, gostaríamos de colocar um pouco de manifestação na importância de um foco integrado dos programas de luta, de combate às doenças tropicais negligenciadas, já que temos muitas comunidades afetadas que estão em áreas remotas, onde tem um acesso de serviço que é limitado, e é importante e essencial para essas comunidades ter os recursos necessários para proporcionar um atendimento integrado e que não somente aborda as necessidades específicas para essas doenças, mas que colaboram ao sistema de saúde local e melhoram a qualidade de vida local em geral. E a iniciativa de eliminação é mais do que 30 doenças em fatores relacionados que estão para a Organização Pan-América, mas é recomendável que haja uma intervenção integrada e centralizada para a população em condição de vulnerabilidade, de gênero e de reserva cultural. E o Tracoma, ele faz parte dessa iniciativa, e essas atividades, ela pode se transformar em uma plataforma para essas doenças de relevância para as comunidades, inclusive as doenças tropicais negligenciadas e outras condições de saúde através de doenças. E essas doenças, elas precisam de um impacto para as comunidades e para atender às necessidades da população. Por isso, nós veremos um vídeo onde mostram as atividades integradas que são realizadas no Equador, na Colômbia e na Venezuela, como parte da iniciativa para a eliminação do tracoma ocular. Nós estamos obrigados a interagir com um olhar muito mais intercultural e ajustar as nossas ações como as populações, de fato, as entendem, de forma como as populações têm as suas próprias práticas, não é? Eu tenho um caso muito especial de tracoma ocular, porque que é prevalente aqui na nossa área, foi descrita inclusive em 2010, onde nós descobrimos e publicamos um artigo na Colômbia sobre isso, e particularmente o tracoma ocular foi prevalente e gerou cegueira em muitas pessoas, gerou muitas mortes prematuras, as pessoas antes de morrer de cegueira, muitas vezes poderiam morrer de outras coisas, como acidentes ou outros tipos de situações por não conseguir alimentação, por não poder se deslocar, ou por uma questão de economia pessoal e familiar. Bom, nós estamos fazendo ações para operar os pacientes que têm essa estrequia tracomacosa, porque realmente é apresentada em comunidades que estão em lugares distantes, onde não tem acesso fácil aos meios de saúde e que têm problemas em, muitas vezes, não conseguir, de fato, atendimento médico que seja, de fato, oportuno. Então, é importante que haja atendimento desses pacientes e, obviamente, nós podemos, então, observar como eles estão
reagindo e vemos como que são essas comunidades. São comunidades que estão distantes e o principal trabalho nosso é poder atendê-los e eles muitas vezes nem alimentação conseguem e muitas vezes por não ter o alimento diário não conseguem nem o acesso a esse serviço de saúde. Muitos deles podem morrer em situações muito difíceis. Agora ele está falando em idioma indígena e segundo o que nós observamos que depois das nossas cirurgias nós podemos então ter uma qualidade de vida. Então nós aconselhamos a outros indígenas que possam de fato também realizar essas mesmas cirurgias para que possam obter vida. E é exatamente isso. Eu me sinto muito bem. Eu aconselho aos demais pacientes que possam fazer a cirurgia de tracoma ocular, porque você pode ser atendido. Exato, você pode ser atendido, sim. Exato. A OPAS trabalha ativamente com o Ministério da Saúde para poder identificar a situação das comunidades, identificar as prioridades, os programas, as intervenções desenvolvidas, coordenar, ou seja, interagir com outros parceiros das Nações Unidas, partes que são aquelas financiadoras do país, os dados e os focos para poder atender. Então, o atendimento dessas doenças infecciosas são feitas através de várias outras intervenções na saúde comunitária e que tem a ver também com o atendimento materno-infantil. São doenças que são relacionadas com as doenças transmissíveis, que também podem estar ali afetando a comunidade. Então, através das imunizações, que são atividades que são realizadas e dão a oportunidade com que cheguemos a essas áreas, podem colocar em dia a cobertura dessas crianças na vacinação e fazer outras intervenções de saúde que são prioritárias. E, obviamente, atender essa comunidade que precisa da saúde. No contexto do roteiro do atendimento de saúde para essas doenças negligenciadas, é importante entender a situação dessas pessoas com tracoma ocular. Desta forma, podemos fazer outras ações para poder melhorar a saúde da população equatoriana. O Ministério da Saúde também atua em nível local, com a saúde intercultural, através dos chamados vigilantes da saúde que estão nas comunidades. Fazemos uma conexão com os epidemiologistas dessas comunidades, de forma a aproximar essa população e essas equipes da associação, eles vão até essas comunidades e fazem o atendimento. Isso é um pilar-chave. Chegar a essas comunidades remotas, já que o acesso que nós temos é bem limitado. Então, através disso, através de ações em colaboração, é possível fortalecer as estratégias, não somente para eliminar o tracoma, mas outras doenças infecciosas que também são negligenciadas. Agora ele está falando em língua indígena. Bom, obrigado por vocês terem vindo. Em nome da Petrona, eu agradeço muito por todo o trabalho atendido nas doenças que nós vemos na nossa comunidade e que nós muitas vezes não sabíamos que existia. Muito obrigada, disse em língua indígena. Vamos agora dar boas-vindas à doutora Orlandama, especialista em dermatologia clínica, cirúrgica e anestésica para adultos e crianças do Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar Social do Paraguai. A doutora Olga Aldama falará da sua reflexão da importância de criar associações e alianças para melhorar as atividades e controlar as doenças negligenciadas. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Bom dia a todos. Boa tarde, então. É um prazer compartilhar com você. E sim, desde o Paraguai, eu estou muito feliz de compartilhar com vocês do que é o nosso trabalho. E, bom, contar um pouco do que é essa
nasceu no ano 2016. O projeto se chama Pireconaricabo, é do idioma Guarani, que significa busca de uma pele saudável. Isso nasce da Sociedade Paraguaia de Dermatologia, que traz a ideia para o Programa Nacional de Controle da Lepra, e da hanseníase, e aí começamos a trabalhar e fomos somando aí os colaboradores. Bom, o objetivo, bom, No, perdón, les iba a perdão. preguntar si nos Eu podría ia explicar perguntar qué se es un poco el poderia proceso de explicar como foi o coordinación de estas processo de actividades con los coordenação dessas diferentes atividades com os colaboradores diferentes y cuáles fueron los colaboradores e principales quais retos foram y os principais oportunidades que encontraron. desafios e ¿Por qué oportunidades que escoger você encontrou e trabajar por en que colaboración con este trabalha proyecto? em colaboração com esse contexto? Bom, Nosotros como objetivo nós, como principal objetivo teníamos con principal, este trabajo tínhamos com esse llegar trabalho a poblaciones chegar a vulnerables, populações lejanas, que vulneráveis, tenían poca o distantes, que nula tinham posibilidad pouca de una ou atención de un possibilidade de um especialista, ¿verdad? atendimento de um especialista. Teniendo E en cuenta que en mi país levando em consideração que no existen meu país varias de las existem enfermedades várias das subsistemias que doenças afectan la piel, negligenciadas que y afetam bueno, a en un pele, bom, principio era a buscar y princípio ayudar al era buscar diagnóstico de ajuda lepra y de para ver cáncer esse de piel. diagnóstico Hoy de día estamos lepra e de trabajando câncer en de este pele. Hoje proyecto estamos ya con trabalhando todas nesse las projeto já com enfermedades todas as desatendidas doenças y negligenciadas tratamos e que la atención tratamos sea que lo o más atendimento integral seja o posible mais para el integrado paciente. possível para o paciente. Inclusive, esta Inclusive, última edición essa de última edição do Pireconaricabo nosso tuvimos ya documento, la tivemos inclusión de aí a realizar inclusão de cirugías analisar cirurgias dermatológicas. Otro dermatológicas. pilar Outro fundamental de pilar este proyecto fundamental desse fue el de projeto capacitar al foi de personal de salud de la capacitar zona os funcionários y de saúde dejar esa do local e capacidad deixar essa instalada capacidade teniendo los instalada e contactos também os necesarios para contatos que si necessários tienen un para que, problema, ellos caso puedan tenham um recurrir a problema, eles nosotros y possam ayudar vir até a nós e resolver la ajudar a situación. solucionar a situação. Conseguir colaboradores, Conseguir, bueno, es então, una tarea colaboradores, bom, é uma difícil, tarefa es difícil. presentar la idea, É vender la apresentar a idea ideia, y vender hacer essa ideia entender e la fazer com que importancia del entendam a proyecto importância do para la projeto población en para a general. população em Y bueno, geral. es así que E, trabajamos bom, con é assim hospitales como trabalhamos escuela, com hospitais con escola, posgrados en e com dermatología, con pós-graduação em sociedades dermatologia, com científicas de sociedades dermatología, científicas e de microbiología dermatologia, y también microbiologia e bioquímica. também de bioquímica. También con los hospitales del Também com os sector público hospitais de do la setor zona donde estamos público do local trabajando. onde estamos Y con esto lo que trabalhando, e hacemos es também com isso o que cubrir toda la fazemos parte de é recursos humanos. abarcar toda a parte de Pero, recursos ¿cuál humanos es el também. desafío aquí? Qual é o desafio Descubrir el aqui? punto É descobrir logístico, ¿verdad? o ponto Fue ahí donde logístico. E empezamos foi a aí tocar onde las começamos a puertas de tocar, las a bater nas empresas portas das empresas farmacéuticas, de las farmacêuticas, ONGs das y de otras ONGs e de entidades como la outras entidad entidades, como a binacional que aquí entidade en Paraguay binacional que aqui no tenemos Paraguai y, por temos, supuesto, e, la Organización obviamente, a Panamericana de la Organização Salud, Pan-Americana que da siempre Saúde, nos abrió que las puertas sempre cuando abriu as pedimos portas ayuda. quando solicitamos Cada año ajuda. esto fue A cada volviéndose más ano isso foi visible sendo y mais los últimos visível, años e nos últimos integraron anos al trabajo foram integrados no otros programas trabalho del outros Ministerio de programas Salud, do por Ministério da ejemplo, el Saúde, como, Programa por exemplo, o Nacional de Programa Nacional Tuberculosis, de el Programa Tuberculose, o Nacional del Programa SIDA, Nacional el também da Programa Nacional AIDS, de o Programa Vacunación Nacional de y el Vacinação. último Tivemos a de una sociedad colaboração de uma científica sociedade internacional que científica es el Colegio internacional, que é o Colégio Ibero-Latinoamericano de Dermatología. Ibero-Latino-Americano de La idea Dermatologia. está A instalada para ideia nosotros está instalada para es y nós seguirá siendo e un desafío poder seguirá realizarlo sendo um cada año. desafio La fazer isso a cada voluntad ano. está, A vemos vontade resultados existe, alentadores y podemos eso ver realmente excelentes nos resultados e motiva isso nos bastante. motiva Y es muito lo que bem. van a ver un E é o poquito el que vocês vão trabajo ver que um hicimos pouco aí este do trabalho último que año fizemos nesse último con el ano Pireconaricabo, donde tenemos nesse las más projeto, que foi exitosas o dosis, de mais atendimos más de 1.000 sucesso. pacientes Foram mais de en 1.000 un pacientes día, hicimos atendidos em um más de dia, e 80 fizemos mais de cirugías 80 cirurgias dermatológicas y fue dermatológicas, e realmente un também foi trabajo um trabalho integrado, integrado, un trabajo onde foi um grandioso trabalho muito que pudimos grandioso finalizar con e mucho éxito. terminamos com muito sucesso. Entonces, si le parece, doctora Aldama, Então, a continuación vamos a ver el vídeo vamos en el que se continuar presenta vendo o toda esta vídeo onde se iniciativa apresenta toda essa sobre las iniciativa enfermedades sobre as tropicales doenças desatendidas en la piel que tropicais tuvo lugar en Paraguay, negligenciadas que aconteceu no nos ha dicho Paraguai, usted. como Y a quiero senhora remarcar que es una mencionou, e eu actividad quero colaborativa dizer que que fue isso é organizada por uma varias colaboração e instituciones organizada por várias que incluyen la instituições, Sociedad que Paraguaya de inclui a Sociedade Dermatología, el Paraguaia de Programa de Asistencia Dermatologia, o Programa Médica de y Assistência Educativa Médica e en la Región Educacional, Sanitaria a 2 região en sanitária Bucú, la em Cátedra de Bucu, a Dermatología de la Cátedra de Facultad de Medicina de Dermatologia la da Universidad Faculdade de Nacional do Medicina da Pilar Universidade y el Colegio do Pilar Iberoamericano de e o Colégio Dermatología. Es un gran Ibero-Americano de grupo de trabajo. Dermatologia. É um grande Lo grupo de dejamos ahora. trabalho. Então, agora vamos deixá-los com eles. Hemos concluido
terminamos o atendimento dermatológico Piraborani Cabo 2024 na cidade Pilar com um sucesso na jornada de atendimento dermatológico. Fizemos uma grande quantidade de procedimentos cirúrgicos, tomamos mostras de microbiologia, captamos pacientes com doenças tropicais negligenciadas. No nosso país temos a lepra, temos as micoses profundas, temos a leishmaniose pneumococutânea, temos muitos pacientes com câncer de pele e também temos, em geral, todas as patologias. Estamos colaborando em uma ação solidária de assistência, de atendimento, educação e assistência sanitária em um local mais desfavorecido com doenças dermatológicas. Essa ação, acredito que permite esse trabalho multidisciplinar e também exportar a experiência que tem aqui para outras áreas que podem precisar ou precisam de colaboração para melhorar a qualidade da saúde de todas as pessoas. É uma iniciativa que não pode perder e cada vez mais tem que ser fortalecida pelo bem-estar dos nossos pacientes. É muito importante fazer diagnósticos, tratamentos oportunos e também promoção e prevenção. A Organização Pan-Americana da Saúde, no marco e no guia da OMS, vem trabalhando com essas doenças negligenciadas da pele, assim como outros ecoparasitoses, com foco integrado, que dessa forma pode oferecer oportunidades para a detecção de múltiplas condições, por exemplo, uma só intervenção. Então, dessa maneira, podemos otimizar os recursos e também, o mais importante, é melhorar a qualidade de vida dos pacientes afetados. Se encontramos um melanoma, já valeu a pena. E se podemos encontrar o que acontece uma leishmaniose, já valeu a pena também. Eu acredito que é uma experiência, como eu disse, é linda, porque fomos a população, vimos que existe, estamos fazendo indicações e tratamentos, trouxemos medicamentos para entregar aos pacientes e acredito que, ainda que não possamos resolver todas as coisas que vimos hoje, pelo menos a maioria sim foi solucionada. O atendimento é espetacular pela organização e também quem sabe eles venham com mais frequência. Agradeço a todos que nos atenderam. Me atenderam muito bem, me atenderam logo. Foi um excelente o atendimento e muito rápido. Muitíssimo obrigado, doutora Dama, por compartilhar essa valiosa experiência do Paraguai. Foi muito enriquecedora falar das diferentes alianças nesse contexto. Muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês. Agradeço. Então, vamos convidar agora o Dr. Omar Flores Velasco, profissional de monitoramento de leishmaniose do Programa Nacional de Doenças Transmitidas por Vetores do Ministério do Estado Plurinacional da Bolívia. O Dr. Flores vai compartilhar a sua experiência e suas reflexões sobre as doenças tropicais negligenciadas e a sua relação com o foco Uma Saúde. Bom dia, Dr. Flores. Bom dia. Como falaram, o meu nome é Omar Velasco, profissional de leishmaniose no Programa Nacional de Doenças Transmitidas por Vetores, dependendo da Unidade de Prevenção e Controle de Doenças, da Direção Geral de Epidemiologia do Ministério da Saúde e Esportes, a cargo da Ministra da Saúde e da Cortes. No ano de 2021, o Ministério da Saúde da Bolívia detectou um problema no município de Vijamonte Tariça. Em coordenação com a OPAS, implementaram ações de vigilância e controle. Nessa experiência das atividades implementadas, também consideraram um foco de uma saúde que busca promover a coordenação e a colaboração entre os programas de saúde humana, animal e meio ambiente, com o propósito de melhorar a prevenção e a preparação em relação às futuras ameaças
marcadas na política de saúde familiar, comunitária e intercultural. Com os princípios são a participação comunitária, com a capacidade das comunidades urbanas e rurais indígenas, camponeses ou interculturais e afro-bolivianas de participar diretamente na tomada de decisões. Intersetorialidade que permita a intervenção coordenada entre as comunidades urbano-rurais com os diferentes setores, baseado em alianças estratégicas com a finalidade de trabalhar nos determinantes: educação, meio ambiente cultural, organização e outras. No marco dessa responsabilidade, a interculturalidade com articulação complementar e a reciprocidade, reconhecimento e valorização dos nossos conhecimentos e práticas em saúde que acontecem entre povos indígenas, camponeses e afro-bolivianos e comunidades interculturais. A integralidade que a saúde tem na sua totalidade, que abarca a sua relação com a família, a comunidade, meio ambiente e o mundo espiritual. Também gostaria de destacar que, além das atividades específicas do controle da doença, também foram implementadas as seguintes atividades. Para a saúde humana, os medicamentos para o tratamento específico de leishmaniose visceral e diagnósticos rápidos para a detecção de casos humanos, atividade de comunicação, educação e formação para a população, assim como mensagens de comunicação para incidir na mudança das condutas da população em relação ao manejo adequado com os animais, resíduos e sintomas de doença. A supervisão das estratégias adequado estado nutricional e alimentação complementar das crianças para os estabelecimentos de saúde, o consumo de micronutrientes e sulfato ferroso e outros. Para o componente ambiental, foram feitas campanhas de limpeza massiva de resíduos orgânicos, onde se organizaram brigadas multidisciplinares formadas pelas pessoas dos municípios, governo regional, vizinhança e a parte militar. Implementação de estratégias de controle vetorial e também para a saúde animal foram feitos estudos sorológicos em cachorros nos bairros onde se apresentaram casos positivos. Foram implementados colares impregnados com inseticidas em cães para a prevenção dessa doença. Atualmente, o Ministério da Saúde e Esporte continua realizando o trabalho coordenado com todas as instâncias nacionais, municipais e locais para continuar com essas atividades de vigilância, prevenção e controle da doença. Esse tipo de trabalho, com foco de colaboração em que participa a sociedade e autoridades, fomentar a coordenação e colaboração entre os diferentes programas de saúde humana, com o propósito de melhorar a prevenção e a preparação para os desafios atuais e futuros da saúde na interface entre os seres humanos, animais e o meio ambiente. O que nossa experiência reflete com o controle do problema que houve na Bolívia e continuar implementando essa promoção e prevenção. Obrigado. Muito obrigado. Agora, para demonstrar essa discussão, vamos ver um vídeo onde se mostra a intervenção organizada na Bolívia contra a leishmaniose. Aqui foi implementado o foco de Villamontes é uma cidade que está no sul da Bolívia, dentro do estado de Tarija, região autônoma do Gran Chaco, perto do Aragua. Está a 388 metros acima do nível do mar, na parte esquerda do rio Quilcomayo. Esse município foi panorama do trabalho de uma missão conjunta com os Ministérios da Saúde do Brasil e da Bolívia, juntos a especialistas da OPAS para controlar o foco e a prevenção de novos casos de leishmaniose visceral. Desde o final de 2021 e durante o ano de 2022, foram notificados casos de leishmaniose visceral no município de Villamontes, Tarija. No momento, esse local é constituído com um problema muito grande, é uma preocupação. A missão aplicou uma inovadora estratégia para o controle desse problema da leishmaniose visceral, com a implementação e a capacitação para colocar esses colares impregnados com inseticidas nos cães, assim como fortaleceu a capacidade local de diagnosticar e tomar essas amostras nos cães. Eu sei que uma das principais responsabilidades no meu trabalho
é o esforço que temos para superar. E eu quero que vocês saibam que todo o pessoal de saúde que estará sempre nisso, porque somos os mais interessados de que isso seja eliminado rápido. O município de Viamontes está no meio de um problema de leishmaniose visceral, que é uma doença grave e quando tratado, 90% dos pacientes podem ir a óbito. São diferentes ações que estão aí acontecendo, como controle veterinário, controle dos reservatórios, saúde ambiental, atendimento oportuno dos pacientes. E nessa semana o que estamos fazendo com o controle do reservatório é a implementação dos colares em todos os cães. São mais de 14 mil colares que foram aplicados com o Ministério da Saúde em cooperação com a OPAS. É importante informar que o grupo é um grupo muito grande, são mais ou menos 120 pessoas que estão aí trabalhando e hoje estão indo naqueles lugares que são afetados pela leishmaniose, fazendo um saneamento geral de toda essa zona, todo esse local, tratando de ficar casa por casa, visitando as famílias, batendo nas portas de todas as casas e fazendo com que um controle tanto na parte da saúde como na parte dos animais. E estão fazendo também um estudo correspondente para retirar as amostras, colocar esses colares com repelente para tratar a leishmaniose. Pela primeira vez, a Bolívia está sendo usado esses colares, essas coleiras, e acreditamos que vamos, com essas ações que estão sendo tomadas, vamos tratar de fazer isso antes possível em relação à transmissão da leishmaniose. Está muito bem essa campanha. Vamos ver tudo isso que está sendo. E quero agradecer pela oportunidade do que estão sendo feito com as pessoas do Brasil também, analisando os cachorros e os estudos para ver se está doente ou não, mas já nos dá uma tranquilidade de andar nas ruas e vendo os cachorros com as coleiras, não temos mais tanto medo, estamos caminhando mais tranquilos. Muitíssimo obrigado, Dr. Flores Velasco, por compartilhar a sua experiência em relação à necessidade crítica de implementar o foco na saúde e dentro dos programas de doenças tropicais negligenciadas. Muitíssimo obrigado. Como último tema hoje, gostaríamos de apresentar um vídeo onde se mostra o sucesso do Brasil na eliminação da filariose linfática. Aproveitamos esse agora para felicitar o Brasil por isso, que se transformou no 53º país da região das Américas em eliminar uma doença tropical negligenciada. Agora vamos passar o vídeo. Depois de décadas de esforços integrados e multissetoriais, a filariose linfática deixou de ser um problema de saúde pública no Brasil. O certificado de eliminação da doença foi entregue pelo diretor da OPAS e do Escritório Regional da OMS para as Américas, Jarbas Barbosa, à ministra da Saúde, Nízia Trindade. A cerimônia de entrega ocorreu no marco da reunião do Conselho Diretor da OPAS, nos Estados Unidos, que contou com a presença de autoridades de saúde de todos os países das Américas. A filariose linfática, mais conhecida como elefantíase, é uma doença parasitária transmitida por mosquitos. Ela afeta o sistema linfático e pode causar inchaços graves, especialmente nos membros inferiores e nos genitais, causando bastante dor e podendo resultar em deficiências permanentes. Para combater essa doença, o Ministério da Saúde do Brasil lançou em 1997 o Plano Nacional para a Eliminação da Filariose. A partir daí, várias medidas foram implementadas, como a distribuição em massa de medicamentos antiparasitários, controle de vetores e monitoramento constante nas áreas mais afetadas. Esses esforços se concentraram nas áreas onde a filariose era endêmica e resultaram 10 anos depois no fim da transmissão da doença. Desde 2017, não há mais casos confirmados de filariose no Brasil. A eliminação da doença é resultado do trabalho conjunto de trabalhadores de saúde, pesquisadores e gestores, bem como da criação de um sistema de saúde universal, com ações de vigilância bem estruturadas, uma e o lançamento do programa Brasil Saudável, que é uma ação multissetorial alinhada com a iniciativa regional da OPAS
para a eliminação de doenças até 2030. Com essa certificação, o Brasil demonstra forte compromisso com a proteção da saúde, em especial das populações mais vulnerabilizadas. Muchas felicidades, Brasil. Obrigado, Brasil. Agora, para terminar com essa sessão, eu gostaria de convidar a doutora Ana Luciane, assessora regional para doenças negligenciadas da Organização Pan-Americana da Saúde, para que fale algumas palavras com vocês. Buenas tardes a todos e a todas. Em nome da Organização Boa Pan-Americana tarde da a todos e Saúde, todas. Em nome da OPS, do Programa de Doenças Tropicais Tropicais Negligenciadas, eu quero agradecer pelas colaborações, aos intérpretes e a todos vocês por estarem nessa sessão de hoje. Eu gostaria de desejar o apoio e reconhecer o apoio da OCDE, o governo do Canadá, a Tropical Lata e outros aliados que apoiam as atividades relacionadas com as doenças tropicais negligenciadas nas Américas. E, para terminar, um sincero agradecimento aos Ministérios da Saúde e trabalhadores sanitários, especialistas e companheiros da OPAS, tanto da sede central como nos países também, cujo compromisso e dedicação são essenciais para impulsionar essas importantes iniciativas. Desejamos a todos um maravilhoso dia e esperamos que nos vejamos logo. Muitíssimo obrigada. Estamos aqui um pouquinho antes, não é verdade? E agradecemos a todos por estarem aqui.